Muito bem, olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e estamos iniciando agora o comentário de fechamento aqui no site da LS. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje substituo o Vlad, ele está viajando, então compareço eu aqui no comentário de fechamento. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos falar um pouquinho de mercado. Eu estou levemente atrapalhado. Fazia tempo que eu não fazia um comentário de fechamento. Mas ok, agora aparentemente está tudo certo. O som também. Show de bola. O pessoal está mandando boa noite, uns ainda boa tarde. Olá todo mundo. Perguntando onde é que anda o Vlad. O Vlad está viajando. Vamos focar aqui no índice. Qual é o objetivo do comentário de fechamento? Ficar à disposição para falar sobre o mercado, responder as dúvidas de vocês sobre como se comportou o mercado, qual é a perspectiva para aqueles papéis que vocês pedem. E por aqui a gente também faz o acompanhamento do método Leandro e do método Storm. Mas vou confessar para vocês que o Vlad saiu meio às pressas e ele não me deixou o acompanhamento preciso das posições, tá? Principalmente do método Storm, no qual eu não acompanho tão de perto. Então, eu posso falhar em relação ao Stormer. Em relação ao método Leandro, tá, antes da gente partir para falar sobre o índice e tudo mais, temos coisas boas. Tá? Smiles atingiu o RP da operação comprada, retorno na média, né, do dia 26. A RP... Perdi o valor da RP, foi 46, 49 e 46, se eu não me engano. Tá? Importante que atingiu o RP. Operação, a forma como ela alcançou o RP me lembra um pouco a forma aqui da Velite, tá? Que é uma operação que ainda está aberta. A gente comprou no dia 24, alcançou o RP no dia 26 e a gente veio ajustando o stop aqui. Teve um candle feio e depois uma pancada para cima. Smiles, mais ou menos a mesma coisa. Um candle feio, pancada para cima. RP atingida, agora o stop é ajustado para o ponto de entrada e já para o próximo pregão, segunda-feira. No fechamento a gente ajusta provavelmente para a mínima daquele pregão, né, se a gente não for estopado antes. Rente 3. Rente 3 tinha operação comprada e essa alcançou RP em 24,25. Stop alterado para o ponto de entrada. Operação em Cosan. Ontem, se eu não me engano, havia alcançado RP, operação comprada no dia 24, acho. Né? E hoje, com a perda da mínima de ontem, houve stop gain, trade encerrado no lucro. E Marfrig foi operação iniciada no dia 26. A gente tem uma segunda entrada a ser feita e esta está sendo executada no pregão de hoje, a 6h37. O stop segue em 6,6, abaixo desta mínima, e a RP segue em 7,1. Tá? Eu dei uma olhada no mercado para novas operações. O que surgiu aí foi mais na ponta vendedora, mas eu não senti muita firmeza e optei por não dar nenhum call. Mas os papéis que mais me chamaram a atenção, os dois, foi BOVA 11. Tá? Tem um bom volume nesse Aramia, já alcançou a média móvel de 20 períodos, então um trade aí é possível. A Vale, especialmente... Não, a Vale 5 mesmo. Tá? A Vale 5. Marco Polo. São gráficos que poderiam ser trabalhados na venda por correção. Mas eu não estou sentindo tanta firmeza assim. Vocês provavelmente vão identificar vários outros papéis, né, que desenvolveram um bom movimento de alta e que formam um candle de reversão. Qual que é o problema de maneira geral? Tá? Por exemplo, uma Gerdau, tá? Que também tem um gráfico até convidativo para uma venda. O problema é que
O repique foi muito curto no tempo, tá? E o repique tende a ser um pouco mais longo, dado o tamanho da perna de baixa, que antecedeu esse repique. Tá? Então a gente não cumpriu a retração no tempo. Tá? No caso da Gerdau, ela até... O problema é o volume mais baixo aqui, mas ela consegue alcançar o fundo anterior, ficou bem próximo da média móvel de 20 períodos, então ela até tem um gráfico convidativo. Mas vários outros papéis que seriam candidatos a operações na ponta vendedora apresentam o repique curto no tempo, né, porque o repique no mercado não foi tão longo de forma geral, e muitos papéis ainda estão bastante distantes, ou razoavelmente distantes da média móvel de 21 períodos. Então essa é uma característica muito boa, as operações de retorno à média de correção até podem fluir, mas não é o cenário mais inspirador de confiança. Então, vamos com calma. Se o mercado começar a corrigir, né, na segunda-feira, né, perder a mínima de hoje, realmente começar um movimento de queda, certamente vão ter papéis gerando sinais interessantes, a gente não vai perder nada com isso. Tá? Em ser um pouquinho mais cauteloso e não operar de imediato. Ok? Em relação ao índice, né, ontem, se vocês assistiram o Farol em especial, vocês já estavam cientes de que o mercado tinha desenvolvido 2 fortes pregões de alta e com o fechamento de ontem, com o movimento de ontem já alcançou a retração de 618 do movimento terciário, já tinha alcançado então a média móvel de 20 períodos e, portanto, o mercado ficava mais exposto a sentir resistência. Não que necessariamente o mercado fosse cair hoje, isso até poderia. Tá? Até acho que o mercado vai subir um pouco mais, era a minha expectativa, que o mercado insistisse um pouquinho mais no movimento de alta para depois formar algum sinal de reversão. Só que o mercado passou o dia inteiro pressionando na queda, ele não conseguiu desenvolver um movimento de alta que eu imaginava no começo do pregão, para bater aqui próximos 48.800. Por que esses 48.800, 49 mil pontos? Porque aqui nós temos a retração de 0,382 do ciclo secundário e o fundo anterior. E é normal que o mercado vá um pouquinho além da média móvel de 21 períodos. Então eu imaginava que era bem provável uma sombra aqui. Atingindo uma sombra aqui, acho que a gente teria um cenário mais convidativo, mais consistente para uma correção. Tá? A partir desse candle de baixa, a perda mínima seria aí já um argumento para venda. Só que a gente tem o problema de ser uma correção um pouco curta no tempo. Ela cumpre a retração no preço, né? E alcança a média móvel de 20 períodos. Então não é um sinal ruim, mas não é um sinal ótimo. Eu acho que cabe aqui mencionar uma coisa, que às vezes as pessoas podem se confundir um pouco. Tá? De tempos em tempos eu gosto de frisar isso. Uma coisa é expectativa. Tá? A expectativa não faz trade, ela pode ajudar a dosar trades. Mas a expectativa não faz trade. Outra coisa é sinal. Tá? O mercado, quando chegou aqui, quando fez esse candle, a expectativa era qual? A expectativa era de formação de fundo. Mas a gente não tinha sinal. Então sair comprando aqui as cegas era um pouco complicado. O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho o volume. Eu vou aumentar um pouco aqui. Acho que agora deve ficar bom. Tá? O sinal veio com o candle de ontem, a superação da máxima do candle de anteontem, abria espaço então para uma movimentação. O mercado apresentou essa movimentação. Alcançando aqui a média móvel de 21 períodos, né, há uma expectativa de maior dificuldade para a continuação dos preços, porém eu ainda achava que o mercado ia subir um pouquinho mais. Mas o fato de achar que o mercado vai subir um pouquinho mais não significa que eu vou comprar nesse ponto. Tá? E não significa que eu vou como é que eu vou dizer, ignorar sinais baixistas que o mercado pode vir a fazer. Se houver a perda mínima de hoje, ok, no pregão de amanhã, o índice dá um sinal de venda que pode ser aproveitado. Eu só não acho um sinal muito forte. Então, na questão de dosar, se abster, ficar de fora, tá? Ou fazendo a operação, não entrar tão pesado. Tá? Mas são coisas diferentes, expectativa e sinal. Tá? Muito bem.
No mercado americano, a expectativa é de alta, era com o candle de ontem, que hoje a gente tivesse um pregão altista, até para alcançar a retração de 68, ou para vir buscar esses fundos aqui, tá? São os mais próximos do tempo. A correção aconteceu no comecinho, aconteceu uma correçãozinha no comecinho do pregão, ela foi bem leve, o mercado volta a subir, a gente teve aí um pregão lateral, está com uma cara bem altíssima no intraday. Acredito que o mercado americano, ainda na segunda-feira, desenvolve um movimento de alta até para alcançar a retração de 68, talvez alcançar esse patamar aqui. A expectativa segue sendo de alta. Mesma coisa para o gráfico do S&P 500 futuro. Dólar. A gente tem uma posição comprada no dólar aqui no dia 25, pelo método de swing trade. Depois da compra, o mercado recuou um pouco, mas esse recuo não anulava a compra. Nosso entendimento, ou pelo menos o entendimento técnico mais adequado a esse movimento, a princípio seria de ser meramente um pullback. O candle de hoje reforça essa expectativa. Tá? Ele é um candle de conotação altista, respeita esse topo anterior, nem beliscou o suporte aqui da mínima desse candle. Tá? A gente está próximo da média móvel de uns períodos e o volume hoje é mais forte. A gente poderia até pensar numa segunda posição aqui, mas está um pouco fora, está uns 20 pontos fora do preço programado para a segunda posição, então eu optei por não dar este call. Mas, no meu entender, superação da máxima de hoje na segunda-feira, tá? E se em algum momento eu disse amanhã, entendo que hoje é sexta-feira, então o próximo pregão é na segunda, seria sim um sinal técnico para compra. E se ontem o mini índice ofereceu um trade muito fácil de rompimento de primeiro movimento, hoje o mini índice não ofereceu nada significativo. Tecnicamente, a gente não teve enquadramento do primeiro movimento aqui, porque não houve nenhuma superação de máxima para marcar o final do primeiro movimento nesse ponto. O final do primeiro movimento foi aqui. Tá? E não teve nenhum sinal, a não ser um Twin Towers dentro do método BISE, que foi inclusive chamado ao vivo pelo Stormer, enquanto ele apresentava a transmissão de bate-papo de abertura. Tá? E a operação aqui fluiu bem, na superação dessa máxima era compra, com alvo então, em 100% de amplitude, alvo esse que foi alcançado. O dólar também no intraday não gerou nenhuma operação, nenhum enquadramento em setup que justificasse a operação. Tá? Então hoje foi um dia menos interessante do que o de ontem, com toda certeza. Dado este panorama, eu posso agora dedicar atenção às perguntas. Renato diz, boa tarde, Bizi. A Vale 5 já estaria em tendência de alta pelo método do Tree Line Bar? Sim, porque as máximas, as três maiores máximas ao longo desse movimento de queda foram superadas, mas isso já ontem. Essa máxima e essa máxima, Tree Line Bar, tá? Então, nesse caso, sim. Mas, olhando o gráfico, além do entendimento desse setup, Tree Line Bar, que na verdade, até onde eu entendo, é mais utilizado não para abrir posição, mas sim para estopar a posição. Tá? Então, indo além do Tree Line Bar, não acho que a Vale esteja num ponto tranquilo para compras. Tá? Ela perdeu uma zona muito importante de suporte em 13,70, um fundo muito histórico, ok? Que também foi testado no curto prazo, aqui. Ela perdeu e perdeu com gap. Tá? Claro, ela fechou o gap, então diminuiu a intensidade desse rompimento. Tá? Mas ela, apesar de ter repicado com certa força, ela não conseguiu passar por cima desse patamar ainda, e esse patamar está segurando os preços. A média de 20 períodos foi alcançada, o fundo anterior foi alcançado, a gente tem um candle de condição baixista e o volume de hoje é maior do que o volume da alta de ontem, inclusive. Então, não é compra aí. Se fosse alguma coisa, seria uma venda pela perda da mínima de hoje. Tá?
Não dá para dizer que ela está em tendência de alta. Ela segue em tendência de baixa. E ela está perigosa. Eu ficaria mais confiante na possibilidade da Vale desenvolver um movimento de alta se esse rompimento se mostrasse falso. Para isso mostrar falso, o mercado tem que conseguir rasgar essa região para cima e fazer um zigue-zague ascendente. Daí sim a gente vai ter um rompimento falso na Vale e dali para frente a gente vai ter muito provavelmente alguns meses de viés altista para o papel. JP Souza pede as perspectivas para Cosan. Cosan também não tem um cenário muito bom. Repara que esse fundo importante de 2011 foi rompido e agora serve de resistência a esse repique que está acontecendo. Tá? Compras de retorno na média aqui. A maior parte dos modelos já teriam sido estopados com a perda mínima de ontem. Não acho que o papel esteja sinalizando venda agora. Os candles não mostram muita pressão vendedora ainda. Mas essa é uma zona de resistência. Então a compra aqui é meio complicada. Se o mercado segurar abaixo aqui dos 19,55 algum tempo e depois conseguir romper para cima, rompendo a média móvel de 21 períodos, mostrando força, a partir daí a perspectiva poderia mudar para uma alta. Tá? Mas por enquanto a perspectiva é baixista, ela tem que ser pela forma como o papel está se comportando. Tá? E, enfim, tendência de baixa, batendo na resistência, você espera então daqui para frente uma perna de baixa. Apesar disso, não há um sinal significativo para abrir posição vendida agora. Cissa, Bizi, poderia comentar Rumo 3? Quando você vê oportunidade de venda? Rumo 3, venda. Esse é um gráfico um pouco complicado, porque teve esses eventos no começo de abril e no começo de agosto, né? Desdobramento, agrupamento, acho que bonificação, não sei aqui o que aconteceu. E isso quebra a fluidez do gráfico, fica mais difícil de avaliar. Eu prefiro evitar esse tipo de papel por algum tempo. Tá? Do ponto de vista de venda, apesar do gráfico estar meio bagunçado, acho que é relativamente fácil entender que as vendas só seriam consistentes agora no rompimento desse fundo aqui. Deixa eu ajustar o gráfico para ver se a gente consegue uma figura mais clara. Bom, esse é o gráfico completamente ajustado. Tá? Então a gente está numa forte tendência de baixa. O ativo tirou uma venda a partir deste candle, o mercado dá uma pancada para baixo e agora vem repicando. A gente poderia, através desse gráfico, considerar a venda, uma vez que a zona de 8,50 viesse a ser testada e a gente tivesse sinal de reversão nesse patamar, ou mais, de forma um pouco mais segura, se o mercado ceder e romper o fundo aqui em 6,65. Porque daí, esse ponto me parece mais interessante, porque mesmo no gráfico sem ajustes, então, o papel romperia um ponto importante e entraria numa zona de vazio. Tá? Abaixo desse ponto aqui, o papel tende a cair com violência, buscando a memória de preço que existia até o final de julho, né? Que existe por conta das cotações até o final de julho. É isso que eu quero dizer. Eu tenho uma má notícia para dar, pessoal. Recebi agora aqui mensagem do Stormer dizendo que houve um imprevisto, ele não vai conseguir chegar para fazer o chat de position hoje. É uma pena. E na ausência do Vlad, o chat de position vai ter que ficar para segunda-feira, pessoal. Ok? Então o Stormer não vai poder fazer o chat de position. Lamento muito. Eu sei que a gente até mudou uma comunicação de um horário diferente, mas fui comunicado. Eu também acho sacanagem, André. A gente mandou até e-mail. Bom, Zé Pequeno, fala, Bizi, comente a possibilidade de formação de pivô de alta em BTLW3. Pô, esse é o papel que eu venho mencionando no Farol,
que me parece bem interessante. A gente teve uma barra de ignição, uma barra elefante no gráfico diário aqui no dia 24. Ela estava um pouco limitada aqui pela média móvel de 20 períodos, ela testou a média, corrigiu um pouquinho, veio mostrando força e hoje está rompendo esse topinho. Isso aqui para mim é um sinal de compra. Isso não estaria enquadrado dentro do método Leandro de swing trade, mas estaria enquadrado dentro do meu modelo e a compra estaria na superação da máxima de hoje no pregão de segunda-feira. Tá? Parece um gráfico bem interessante, a projeção dessa barra elefante nos oferece o alvo de 19,34. Tem um bom volume entrando no papel. Entendendo então que o papel está numa tendência de baixa, ele sentiu a média móvel de 20 períodos, tentou cair, não conseguiu, e está entrando muito volume, levando o papel acima desse topo e acima da média móvel de 21 períodos. Então, provavelmente a gente vai ter uma pernada para cima. Com sorte, o mercado vai para a média móvel de 200 lá nos 22,40, 22,30. Tá? Mas, com não tanta sorte, a gente deve buscar essa região próxima a 19,35. O Sussa pede para a gente falar um pouquinho sobre a Petrobras. Bom, Petrobras vai repicando, ela já deu uma beliscada na média móvel de 21 períodos, deixou uma sombra superior, mas isso não é o suficiente para que a gente pense em vendas nesse papel. Eu vejo ainda espaço para o papel repicar, com um ponto mais forte, resistência ali por volta dos 9,50. Tá, esse aqui não chama venda, eu acreditaria na manutenção do movimento de alta na segunda-feira. O volume é crescente nesse repique. Tá? Então eu acreditaria ainda em alta, mas isso não significa que é um ponto bom para compra. Não é um ponto bom para compra. Tá? E também não é ainda um ponto bom para venda. Então, por enquanto, a gente apenas acompanha e busca aí eventuais day trades. André perguntei, Ibiza, como foi Ibiza? Muita mulherada? Cara, eu te digo que existe muito mais mulher no Brasil. Continuando. Sobre bancos. Deixa eu só tirar os ajustes aqui que ficaram no gráfico. Ok, agora sim. Bradesco alcançou a média móvel de 21 períodos, também sente resistência, entra alguma pressãozinha vendedora que pode derrubar o papel, mas não acredito que a gente venha a ter, tá, uma queda muito aguda. Então, se for buscar operações na ponta vendedora, seja em Bradesco, Itaú ou Banco do Brasil, tá, esses três deveriam ser muito curtos. Não me parece uma boa. Tá? Os papéis acho que ainda devem insistir um pouquinho mais no movimento de alta. E Itaú segue com um gráfico bom, tem espaço para subir ainda. Ok? Muito bem. A gente vai chegando aqui no horário para encerrar. Então, fico por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Mais informações sobre o mercado, informações um pouco mais estudadas, inclusive, ficarão disponíveis através do Farol, que deve estar no ar próximo de umas 8 horas da noite de hoje. Mas é isso. Até segunda-feira.